Graça e paz, ficou estreito para mim, viu? Eu tenho que ter mais frequência na casa do Senhor, sim, eu sei. E de noite, pastor, o Senhor nos convida para isso, amém, queridos? Pode se sentar, fica à vontade. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero louvar o nome santo dEle, né? Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Se nós formos olhar, que nós vamos sempre dizer, Senhor, não merecemos. Mas foi Ele que nos escolheu. Então, né, nós temos que fazer por merecer. E eu quero louvar a Deus pela vida que Ele nos tem dado. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, achamos que está tudo bem, né? Ontem eu fui fazer uma visita para o Walter. Gente, como que Deus falou comigo ali, viu? Eu nunca tinha visto uma pessoa com dengue. Eu vi a nossa fraqueza. Eu vejo a nossa fraqueza, o quanto que nós somos frágeis. Por isso que o Senhor diz, oi, dengue, pastora. Eu nunca tinha visto uma pessoa com dengue. E o interessante é que às vezes nós não damos crédito para essas coisas. Deus, Ele tem uma preocupação conosco, de o Ministério da Saúde, ele foi levantado justamente para que nós venhamos ter saúde, nós procuramos, está difícil, eu sei que está difícil. Eu fui com a Jennifer ontem no hospital, no domingo à noite, não, foi ontem de ontem à noite, eu não sei. Não tinha condições nem de entrar lá, então a nossa saúde, está nas mãos do Senhor, gente. O Senhor, quando Ele disse que Ele cura, então eu estive ali falando para Ele, eu falei, querido, é um momento de você cuidar da tua saúde. Se você crê em Deus, então busca Ele. Mas se você, aleluia, se colocar nas mãos do médico, então vai lá buscar a sua cura, porque se você não for, seria epidemia. E epidemia é algo, querido, que às vezes não tem nem cura. É um vírus que às vezes, mas ela já se inovando, que diz, eu fui buscar a conhecer isso, já tem não é mais essa, como é que fala? Acabei de dizer agora, na epidemia, assim, vamos supor, mas a dengue, tem a dengue hemorrágica, já tem uma dengue mais avançada aí, que estão estudando, que ela é mais forte. Então, o que está acontecendo para nós abrir os nossos olhos? Eles avisam, não deixa água nisso, não deixa água no vasinho, não deixa isso, aquilo, outro. Eu falei para ele, eu falei, quantos funcionários tem lá dentro? Ah, nós somos em 5. Eu falei, pois você vê. Dos 5, ele foi picar você, sabe por quê? Porque Deus tem projeto na tua vida. Nós temos que ser, se você não cuidar, você vai morrer. Agora, se você crê na minha oração, eu vou te ungir e vou orar por você. Mas se você, querido, não der crédito a esse tempo, irmãos, e como fica o homem? Um mosquitinho, um pernilongo, desse tamanhozinho. Eu falei, meu Deus, como que nós somos frágeis. Como que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E o interessante que tem outro pernilongo que come a larva dele. Um combate o outro, e Deus, Ele fez tudo certinho, tudo organizadinho. Mas pela nossa falta de vigilância, nós perecemos, querido, e sofremos. E eu vi o que é uma pessoa com dengue, e não é bom o estado, viu? Eu falei, Senhor, nós precisamos de vigiar mesmo. O Senhor criou essas coisas e sabe, e deixou para que nós vigiássemos. E eu pude ver. Eu falei, meu Deus, como que você fui ali, mas é um pouquinho. Eu falei, mas eu sei, eu tenho a certeza. Deus é que entra com providência. Eu ia passar lá hoje de novo, ia ungir ele de novo, ia orar por ele. Mas passei lá agora, ele não estava, não sei, não consegui falar com eles. Mas orem por ele, gente. E vigiem. Vigiem. Vigiem mesmo, porque olha, não é fácil. Não é fácil. Ele dizendo, pastor, é muito difícil, está muito ruim.
Então é momento de nós vigiarmos com essas situações e nos guardar verdadeiramente, ou dar uma olhada ali, porque é muito sério, querido. É muito sério. Eu até chamo, mas quando eu vi, eu falei, não, o Senhor já está nos mostrando para nos orientarmos e fazer o que é certo, o que existe. É real. Isso é real. E nós temos que nos apegar muito com o Senhor, porque os hospitais, querido, superlotados, não tem vaga, não tem médico, não tem condição, não tem, só o Senhor mesmo. Será que Jesus está voltando? Você tem dúvida disso? Será que você ainda tem dúvida que Jesus ele não vai voltar? Ele vai voltar, querido. Os sinais já estão nítidos por todos os lugares que você olha, por todos os lugares. O senhor fica apercebido, porque a qualquer momento, tem um filme chamado Apocalipse aí, que o Nicolas Cage ele fez, né? Deus está usando que as pedras estão clamando. Deus está mostrando para o mundo inteiro que Ele vai voltar. Deus está mostrando a palavra dEle. Se você essas coisas atentar bem, Deus está dando sinais dEle para que todos vejam. Para ninguém vai dizer amanhã, eu não pude ver, eu não conheci. Não, ele vai dizer, é mentira. Porque eu estive falando até com o ímpio. Ele deu oportunidade para todos, para que eu ouvisse a palavra. Eu não assisti esse filme, assisti só uns pedacinhos. Minha esposa falou que assistiu inteiro. Aquilo não é para você ter medo, mas é para você ter a segurança que a palavra ela é verdadeira. E Deus está se manifestando em todos os lugares da terra, em toda situação, em tudo, para que nós venhamos ver que é verdade. É tempo de vigiar. É tempo de orar, é tempo de se consagrar, não é tempo de ficar perdendo tempo, aleluia, com preocupação, com dívida, com situação, mas é tempo de abrir os olhos e de ver que o Senhor já está próximo, querido. Ele já está voltando a qualquer momento. A qualquer momento, a igreja, ela vai ser resgatada. Você crê nisso? Quem crê, dê um glória a Deus, querido. E orem. Orem mesmo. Tenha convicção. Trabalhe, faça tudo. Mas não se esqueça de orar, de ler a palavra, de estar firme com o Senhor, porque o Senhor diz, olha, aquele que mente, não mente mais, aquele que rouba, não rouba mais, e assim sucessivamente. Tem uma série de coisas que são os frutos do Espírito também, né, que se manifesta na vida daquele que é uma nova criatura. Então já é tempo de se posicionar e deixar essas coisas do mundo aí. E nessa noite nós vamos falar a respeito disso lá em 2 Timóteo. Eu confesso que hoje eu também foi um dia corrido, mas graças a Deus, nós temos colocado os nossos joelhos no chão e temos clamado a Deus e temos orado. Não precisa de eu estar falando aqui, porque quem me conhece é Ele. Se eu falasse e não fizesse, seria negligente. Mas eu falo por quê? Porque cada um tem que fazer a sua parte, querido. Cada um tem que fazer a sua parte. E eu tenho certeza, querido, porque nós temos responsabilidades com o Senhor, de nos colocar na presença dEle. É claro que o inimigo está todo o tempo lançando as ciladas dele, querendo nos embaraçar em tudo. Mas se nós vigiarmos com certeza, o Espírito Santo que está conosco, Ele vai nos ajudar a sobressair de todas essas ciladas, todas essas armadilhas, toda essa situação. Quais são elas? O engano que está aí, querido, as situações que vêm para te colocar em situação. Hoje mesmo eu tive um sopro na minha orelha. Tive um sopro assim que eu falei, meu Deus, é o diabo. Está repreendido para trás de mim, Satanás. Ele vem, ele é astuto, porque uma situação que você está oscilante, ele vem e lança algo. Se você não vigiar, você já vai por aquela vereda. Mas o Senhor diz que, aleluia, que aqueles que dão crédito a essa palavra, de modo algum, vão ser enganados. Se formos bem instruídos, com certeza, essa voz do inferno, ela não vai conseguir, aleluia, entrar nos nossos ouvidos e descer, porque a Bíblia diz que vai entrar pelos olhos, né? Pelos olhos desce o coração, os ouvidos também. Então, 5 sentidos que nós temos. Se um deles falhar, você pode ter certeza. O inimigo vem, e a pastora acabou de falar agora um pouco, que a nossa língua também, tem maldição que ela vem, querida, sai da nossa boca mesmo.
Porque o perigo é o que sai daqui, é o que sai da nossa boca. Então nós temos aí 5 sentidos que nós temos que vigiar, querido. Vigiar, que é por onde entra as situações também que o inimigo ele lança. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 2, e vinha vindo para cá, eu falei, Senhor, hoje eu vou orar. Hoje eu vou tirar um período, porque eu sei que a pastora vai, eu achei que ela fosse ministrar, eu falei, já vim doido para ouvir algo de Deus, mas Deus às vezes quer nos usar, né, para falar com nós mesmos, mas falar com a igreja. E essa palavra, ela ardeu no meu coração, eu falei, Senhor, mas o Senhor quer com isso? E eu glorifico a Deus, porque Ele nos deu essa palavra como direção. Sabemos que esse moço Timóteo, um amado e querido irmão de Paulo, cujos ensinamentos foram dados por pessoas idôneas, a avó, a mãe, ensinando esse moço a andar pelos caminhos do Senhor, e ele dando crédito a tudo isso, foi bem sucedido. Mas ele era um jovem pastor de uma igreja. Era um jovem que estava ali precisando de uma palavra de direção, ele tinha todo o conhecimento. Amados, quem é que não tem fraquezas? Você pode ter 100 anos de ministérios, você pode exercer um ministério muito tempo na presença, mas vai ter hora que você vai precisar de alguém que te dê um incentivo. O Espírito Santo, ele faz isso. Mas tem hora que nós estamos tão focados em situações que esquecemos de exercer funções. Então Deus vai levantar sempre alguém com amor, alguém para nos corrigir, alguém para nos dar força. Como eu vi já uma palavra de ânimo aqui hoje, Deus direcionando para esse moço. E é verdade o que a pastora está falando, porque essa semana passada também, eu estava aqui, acho que orando pela irmã, né? Eu tocava aqui, a irmã ali orando do lado, e eu via, moço, você tão de pé, sabe, do lado dela, seguindo. Eu falei, Senhor, mas por que eu enxergo dessa maneira? Eu comecei a orar pelo irmão, o irmão não estava aqui, teve um dia que eu orei por ela. Deus tem um amor tão grande pela tua vida, moço. Muitos são os livramentos que Deus tem te dado. Talvez você não percebe, mas Ele nos mostra essas situações. Por quê? Porque Ele te ama. E como esse moço Timóteo, ele recebendo essa instrução, para que ele tivesse um ministério abençoado, para que ele tivesse tudo, então eu creio também que Deus ele quer te ensinar muitas coisas. Assim, eu não sei o que você faz, o que você tem, o que você se dedica, mas Deus tem te reservado para Ele de uma maneira toda especial. Deus ele tem mostrado situações, a pastora viu, e naquele dia eu vi algo, eu falei, Senhor, eu vi você até com uma veste de mudado. Eu falei, meu Deus, pastor, nós temos que falar. Você sabe para quê? Porque nós temos que ter, igual eu falei para esse moço ontem, eu falei, moço, quando você tomou o primeiro trago da bebida, quando nós tomamos o primeiro gole, ninguém te forçou, você quis experimentar aquilo. Nós quisemos experimentar. Eu, quando experimentei o primeiro cigarro, meu pai, ele trabalhava na roça, então minha mãe fazia, de manhã ela já deixava de pronto, de noite ela já deixava 3 cigarros para ele de pronto, ele ia tirar o leite, 3 horas da manhã, ele tirava o leite das vacas, ele separava no pasto, vinha tirar o leite. Então até 7 horas mais ou menos tirava todo aquele leite. Aí quando era na roça, assim, 10 horas já estamos almoçando. Aí então a mamãe preparava o almoço e fazia mais 3 cigarros para ele de palha, aquela palha com fumo, picado, e levava para ele. E eu via aquilo dali, eu falei, eu vou fumar. Mas se eu fumasse, eu tinha certeza que meu pai ele ia bater em mim. E o cheiro daquele fumo, ele fica, que chama pitar, né? Ele fala que aquele fumo não é fumar, é pitar. Aquele cigarro, porque não se traga aquele cigarro, só fume, que é muito forte. E o primeiro cigarro que eu fiz daquele lá e fumei, eu fiz logo um charutão daquele para mim. O primeiro tapa foi bem, o segundo, o terceiro eu caí. Mas o negócio foi tão bom que eu comecei a fumar escondido. Sabe quantos anos eu tinha? 9 anos. E no dia que minha mãe percebeu, só que eu já era ali, como é que é o costume, o vício? Que você experimenta, é bom, você vai lá e participa. Então eu quero encurtar com isso. E fumei o dia que minha mãe pegou. Tinha uma varinha chamada fedegoso, eu não sei quem conhece. Aquilo dali não quebra. E perto de casa eu arrancava tudo aquilo ali, porque minha mãe quando pegava aquilo ali, ela batia com aquilo. E aquilo você bate, aquilo bate, e aquele negócio fica ali, não quebra aquela vara. E é cada vergão que fica.
E minha mãe pegou aquilo lá e me deixou todo marcado as costas, daqui até embaixo. Eu olhava para o cigarro, eu tinha nojo. Ali foi por força que me foi tirado aquilo dali. Aí eu vim voltar a fumar quando eu perdi meu pai, acho que eu tinha uns 15 anos, voltei a fumar de novo. Eu fumava um cigarro Minister, aquele Minister longo, aquele cigarrão longo, só fumava aquele. E eu já fumava 15 anos, aí meu pai morreu, já tinha liberdade de fazer, cuidar da minha casa, isso, aquilo, outro, achava-se livre. Um dia, eu fiquei com uma gripe tão forte, e fumava aquele Minister, e não sentia mais gosto naquele. Quando eu via aquele cigarro, o estômago rejeitava aquilo tudo. E tem situações na nossa vida que a própria natureza, ou o próprio organismo, ele nos faz rejeitar situações. Mas o que eu quero dizer com isso? Cristo, ele é uma coisa boa. Quem já provou que Cristo é bom? Nós todos já provamos. Fizemos a prova. Muitos também rejeitaram a Cristo. Provaram tudo dele. Toda a bondade dele, toda a misericórdia dele, porque ele nos foi, tirou tudo isso, ele foi lá e falou assim, eu vou te limpar, eu vou te purificar, vou te fazer uma nova criatura, vou te sarar as tuas enfermidades, talvez uma enfermidade incurável, porque você provou que ele é bom, você provou da bondade dele. E um vício, querido, não é diferente. Não é diferente, só que um vício te faz mal. Um vício, a tendência é te levar à morte. Mas só tem uma coisa que nós provamos que é bom, que nos dá a vida e vida com abundância. É Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, se nunca provou da bondade de Cristo, comece a provar, querido. Comece a provar da bondade dele. Depois o irmão vai dizer no julgamento, falar, puxa vida, igual eu falei, se eu soubesse eu tinha vindo há muito tempo. Porque eu tenho lutas, eu tenho dificuldades hoje. Mas eu sei a quem recorrer. Eu sei que quando eu mais preciso, que eu chego nos pés dele ali, daqui a pouquinho, a vitória ela vem. Daqui a pouquinho ele vem ao meu encontro, ele vem ao meu socorro. Então o que nós temos que fazer? Eu falei para o Walter, falei, Walter, talvez você provou de tantas coisas, talvez você provou de situações, e a situação que você está, talvez seja para a morte, talvez seja para te tirar, mas Jesus Cristo, ele quer que você prove dele, faça a prova dele, prove e vê se ele é bom, e vê o que ele vai fazer com você, ele vai te curar dessa enfermidade, ele vai tirar dessa situação que você vive, porque ele veio para isso, para fazer todas as obras de Satanás. E nos dar liberdade, querido. Você sabe qual é a liberdade? É de você não entrar em lugares que você não entrava. É de você olhar para trás e dizer, puxa vida, fiz tanta vergonha. Passei tanta vergonha, mas de todas aquelas vergonhas que nós passamos, ele tem dupla honra para nós, querido, porque ele nos dá esse privilégio. De nos fazer nova criatura, de nos dar o privilégio de entrar e sair de cabeça erguida e estamos lá. Mas temos fraqueza, precisamos de libertação. Hoje é culto de libertação, hoje é culto de oração, para que Deus possa nos libertar de situações. E o que a palavra está nos dizendo dessa maneira, vamos entrar aqui já no texto, aqui que nós já vamos orar. Esse moço, não estou dizendo que esse moço está dessa maneira, mas esse moço era um jovem pastor e precisava de orientação, e Paulo, ele prezava muito pela vida deste jovem. O que eu quero dizer, talvez nós estamos encontrando dificuldades para exercer o nosso ministério, para permanecer na presença do Senhor. Somos novos, batizados novos, precisamos de orientação, sim, precisamos de ajuda, sim. E aqui no capítulo 2... Depois aqui no capítulo 1, onde aqui ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, no capítulo 1 aqui, de 2 Timóteo, capítulo 1, e diz assim, vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui já era uma segunda carta que ele estava escrevendo para Timóteo, né? E assim, dou graças a Deus a quem sirvo, no versículo 3. Com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recomenda-me nas tuas lágrimas e desejo muito te ver,
para encher-me de alegria. Que parceria, que confiança, que amizade, né, desses dois amigos, dois irmãos, porque ali havia comunhão. Ele diz assim: também recordo a fé acerca que há em ti, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Aqui nós vamos falar de geração. A maldição, ela cai sobre quem? Até a 4ª geração. Mas a bênção, querido, ela vem de longe, ela vem desde lá, abençoando, abençoando. Aqui nós já vamos falando de 3 gerações: avó, mãe e filho. Quer dizer, aí nós temos mais uma 4ª geração que não se diz, mas eu creio que ele construiu coisa boa. Querido, os nossos atos, se forem bons, a Bíblia diz que os passos de um homem bom serão confirmados por quem? Por Deus. E Paulo está confirmando a confiança e a fé dessa avó que começou tudo e através dela gerou esse moço chamado Timóteo. Deus está gerando nova coisa em você aí, para que lá na frente, aleluia, o Senhor possa se regozijar, como se regozijou dessa mulher, Eunice, né, pastor? Eu não vou falar das mulheres nesse dia. E falando, olha o posicionamento desse moço, o exemplo que ele é. E Paulo se regozijando e recomendando as coisas boas para ele. E aqui no capítulo 2, diz aqui no versículo 2, aleluia: tu, porém, meu filho, no primeiro versículo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de minhas testemunhas, transmitia a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, olha, presta bem atenção nesta palavra, que Deus vai falar conosco aqui dentro. A responsabilidade. Nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para é constante. É constante. É uma batalha. Eu entendo quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Então nós travamos, querido, a guerra é sempre. Paulo não só orientou Timóteo, mas ele orienta a igreja. Você foi alistado, você foi chamado, aleluia, para uma guerra. E essa guerra, querido, é constante. Essa guerra não é só no momento da dificuldade, porque ela é constante, aleluia, quando você vê o seu armário fraquinho, ela é constante quando você vê uma dívida chegar, ela é constante quando você vê a situação apertar na saúde, como eu vi aquele momento. Mas muitos, querido, ele larga a ferramenta, que é a espada, que é o bastão. Muitos se voltam e diz: até aqui, encerrou. Até aqui, pô. Mas Paulo, ele dá uma orientação para a igreja: olha, não se embarace com isso não, procura te livrar de tudo isso, procura largar tudo isso de lado aí, e se voltar para o Senhor, que você vai ver que é muito melhor para a tua vida, que você vai viver bem, mesmo que isso venha causar alguma situação, mas deixa isso de lado lá, que Deus é fiel para te ajudar nessa situação. E Paulo, orientando Timóteo, orienta a igreja nos dias de hoje. É uma orientação para a igreja que está aqui nessa noite. Para que nós não venhamos nos embaraçar com essas situações ao ponto de chegar à noite, você deixar de fazer uma coisa importante para estar desanimado dentro da sua casa, abatido, dizendo a dia, ó vida, que nem aquele desenho, né? Como é que era? Aquela uma hiena, né? Ó dia, ó vida. Só reclamando, só murmurando, assim, ó, não se embarace, não se milite com essas situações, porque o Senhor, aleluia, certamente não se agrada. Está dizendo nessa noite, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento.
regulamento. E nós temos a Bíblia como um regulamento, porque, aleluia, a Bíblia diz que, aleluia, nós vamos colocar também, ela diz que um atleta, ele corre por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível, que está sobre a nossa cabeça, e enquadrada com pedras preciosas, querido, aleluia, essas pedras é acrescentada a cada tempo que nós vamos vencendo, e o Senhor diz, olha, cuidado, para que ninguém roube uma pedra dessa coroa. É guerra, é luta, libertação não é fácil, para ser curado não é fácil. Tem gente que luta por uma cura, e às vezes ela não vem. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, ainda não nos dá um tempo para que para que Ele venha concluir tudo aquilo que Ele começou na minha e na tua vida, querido. Por isso eu quero te dizer nessa noite, por esta palavra, eu não sei o que foi os embaraços, eu não sei qual foi a situação, mas o Espírito Santo está dizendo para a igreja, olha, deixa isso de lado, se volta para mim, deixa essas coisas lá, não se embaraça com isso, não perca tempo, está dizendo, melhor dizendo, eu vou colocar, não perca tempo com essas coisas não, mas se milite, porque eu te levantei como um soldado, e te levantei para fazer a minha obra, portanto se preocupa com as minhas coisas primeiro, lá em Mateus diz, porque tudo lhe será acrescentado na tua vida, querido. Paulo ele orientando, mas hoje eu digo essa palavra para a igreja do Senhor, e diz mais aqui, medita no que estou te dizendo. Olha que coisa linda. Pois o Senhor te fará entender tudo. A igreja está entendendo a mensagem hoje? É uma mensagem fácil. É uma mensagem tão fácil, querida, aleluia. Pode ter certeza que o Espírito Santo está dando explicadinho. Ele está dizendo a não se embarace. Pode ter certeza que eu vou te dar o discernimento, eu vou te ensinar como que você vai sair dessa situação. Salmos 32, versículo 8 diz, eu vos ensinarei. Então a palavra diz dessa forma. Paulo está dizendo, não se preocupe, eu vou te ensinar. O Espírito Santo, ele trabalhou lá atrás, ele trabalha hoje, ele trabalha com quem tiver necessitado e dá ouvido. Porque está escrito, diz, aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto, dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus está presa, por isso, pela palavra de Deus está presa. Amém? Vou ler melhor isso aqui, porque minha vista precisa melhorar essa lâmpada. Ou é eu que estou. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Você entendeu a mensagem? Pode te prender, pode tentar te parar, mas quando você abrir a tua boca, você pode ter certeza, Deus vai colocar as palavras dele na tua boca. Deus vai te dar todo o direito para que você faça e seja bem sucedido. Pode tentar te parar, essa situação talvez está te fazendo definhar, mas nessa noite o Espírito está dizendo, não, eu vou colocar minha palavra de direção para a tua vida. Sou eu que vou te dar orientação para você ser bem sucedido. Timóteo, ele recebeu essa instrução. E a igreja hoje do Senhor está recebendo essa instrução. Olha, se volta para a palavra, se volta para Cristo ressurreto, que Ele vai te ajudar, o mesmo que ajudou Timóteo na dificuldade dele, Ele vai te ajudar você sobressair dessa situação. É o mesmo Deus, Ele não muda, Ele não tem variação de dúvida, não tem nada. É o mesmo que operava lá, que falava hoje, falava lá no passado, é o mesmo que vai falar hoje, é o mesmo que vai falar no futuro, querido, pode ter certeza. Porque essa palavra, querido, passa tudo, mas ela não vai passar. Não vai, de jeito nenhum. É bíblico. Aqui, ó, o 11. Esta palavra é digna de crédito
se já morremos com Ele, também com Ele vivemos. Glória a Deus por isso. Vamos fechar esse culto nessa noite aqui, vamos? E vamos orar? Vamos orar, é melhor orar. Se você já está com Cristo e vive com Ele até que já morreu. Sabe quando você morreu? Quando você foi batizado, foi lá das águas. Você morreu com Cristo ali. Aí você ressuscitou uma nova criatura e vive com Ele, porque Ele falou assim, olha, eis que vou, mas vou preparar morada para vocês. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Então Ele está conosco, nessa noite Ele está aqui. O que nós vamos fazer agora? Orar para que Ele verdadeiramente, aleluia, saiba que nós estamos orando para que Ele possa enviar a providência dEle, possa nos ajudar, porque só Ele pode fazer isso, querido. Tem momentos que nós podemos resolver situações, mas tem situações que aí a Bíblia vai dizer, nada é impossível para Deus. Então é só Ele que pode. Eu não sei qual o grau de dificuldade que você está vivendo, mas a palavra diz, não, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Confia em mim, confia nesta palavra. Que eu sei, eu tenho as minhas palavras. Paulo dizendo, o meu evangelho, ele colocou falando, a palavra dele é que vai nos vivificar, a palavra dele que vai nos dar direção. Vamos orar, queridos? Vem aqui para frente. Dê um aplauso para o Senhor nessa noite, antes de vir. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, a palavra está aqui para nos ensinar. Se quiser aprender, hoje é dia, né? Vamos aprender do Senhor. Ele diz que Ele é humilde e manso de coração.